comentou ali que aos poucos nós temos que automatizar essas coisas boas, né? É a questão da cosmoética, da interassistencialidade, da evolutividade como um todo. De certa forma, nós já temos alguma coisa desse automatismo por ter entrado no curso intermissivo, mas não está ainda lapidado, aperfeiçoado e sob nosso controle mais direto. É mais ou menos isso? Nós vamos criando esse automatismo interassistencial gradualmente e podemos reforçar isso aí com a nosso CPC, por exemplo, o nosso CPC. Como é que o senhor poderia aprofundar isso? Como é que a gente pode dar continuidade nesse automatismo das coisas boas, né? O automatismo tem que começar pelo processo da anticonflitividade. A pessoa tem que ter o auto-inconflitividade. Sem isso não adianta nada. Ela não tem capacidade de reflexão profunda. A maioria das pessoas você pode dividir pela reflexão em dois tipos. Aquelas que conseguem, de fato, fazer uma reflexão de meia hora. E a outra que não consegue fazer nem 5 minutos. Não estou brincando. E entre nós também, você pode dividir o povo, a maioria, desse jeito. Uma pessoa que faz reflexão, ela não tem precipitação nas coisas. Agora, veja, quanta gente ainda é precipitada, tem ansiosismo, tem ansiedade forte. Como é que a pessoa dessa vai ter reflexão? Ela não para pensar, não tem jeito. E outra coisa, você vai falar assim, não, dê um jeito nela. Deram um sossega-leão. Ela vai pensar. Ela vai pensar sobre aquilo que ela estava sofrendo. Ela não vai pensar numa coisa de abertismo grande. Então, isso aí é um problema. O que eu penso é o seguinte, nós temos que raciocinar na anticonflitividade. É uma das coisas que mais nós precisamos. Eu tenho falado muito nisso aqui ultimamente, mas vocês veem que tem sua razão. Tudo é um processo de conflito. Nós estamos falando de guerra, mas a guerra, gente, a maior que existe, é a nossa pessoal contra o cosmos. Observa. O que você está fazendo que você está brigando contra o cosmos? Uma pessoa pensou mal da outra, ela está indo contra as leis do cosmos. Começa por aí. Então, a sua pensenização, ela tem que ter equilíbrio. Como é que fica? O senhor comentou também a questão do amparador, né? O amparador, de certa forma, ele é um caça-talentos. Ele está na busca de quem tem esse tipo de pensamento também. Quem tem mais interesse que a gente melhora são justamente os amparadores. Eles querem que nós nos melhoremos. Por quê? O interesse deles é grande. Porque a gente melhorando, você vai melhorar os outros em torno de você. O seu entorno vai melhorar. A interassistencialidade vai ficar melhor. Então, o interesse deles é enorme. O resultado disso vai ter mais equilíbrio, mais harmonia, mais entendimento, mais pacificação. Como é que fica? Agora, tem um amigo meu que uma vez me perguntou o seguinte, vamos supor, Val, que essas coisas todas ocorram, a gente caminha para um estado mundial, o povo começa a pensar nos outros planetas, milhões de coisas, os interesses materiais aqui vão cair, a moeda já é superada, uma porção de coisa. Agora, como é que fica o leão ou a leoa que fica matando a zebra para dar para os filhotes? Continua? Assim, é lógico, o nível não tem jeito. O que é que tem o Estado mundial que vê com a fome da leoa? Então, veja, nós temos que entender isso. Por mais que você for limpar esse planeta, ainda nós vamos ter belicismo, vamos ter violência, vamos ter animalidade. E o problema não é esse. Aí eu falo assim, não, mas isso, vamos supor que o povo então desiste desse negócio de ter esses animais grandes, eles vão morrendo pouco a pouco. Assim, mas tem uma coisa que não morre. Da sua boca até lá naquele ponto final seu, do gastrointestinal, você tem aí bilhões de bichos. Você não vai ficar livre disso. Agora, o melhor da história.
Uma pessoa, por exemplo, ela começa a ter muita flatulência, muitos gases. Às vezes ela usou, por exemplo, aí um antibiótico, uma coisa, aquilo acabou com a flora intestinal dela. Então o que acontece? Ela vai começar a tomar um remédio, que são bilhões de bichos. Ela toma isso como remédio. Está povoando, aumentando mais a população. Mas veja, é assim que equilibra os processos gastrointestinais. Então, da boca até lá, que é o trato gastrointestinal, nós temos aí uma bicharia superior à reunião de todos os jardins zoológicos da Terra. Então, isso não vai acabar tão cedo. Então, a primeira coisa, aí a pessoa fala assim, mas isso dá um desânimo. Fala assim, não é desânimo, isso tem que dar uma compreensão. Vê se você compreende. Nós aqui vivemos dentro de um elenco, uma elencologia cheia de perfis, os mais diferentes que tem na evolução. Nós temos que entender isso. Agora, as pessoas todas querem que o povo seja igual a ele, ou pelo menos que obedeça a ele. Isso é impossível. Então, eu estava falando com ele, a primeira coisa, as bactérias não obedecem a você. Começa por aí, como é que fica isso? Pode até tentar, mas não dá. Elas não obedecem a você. Agora, se alguém aí já estudou o que é bactéria, as bactérias são as primeiras que fizeram as grandes guerras. Até hoje elas sabem fazer. Tem camuflagem, tem uma série de condições, há processo de tática, estratégia, e tem aquilo que ele gosta também aqui, ó, a logística, tudo. Tem gente que já estudou isso com detalhes. A verdadeira guerra de guerrilha entre bactérias. Pois é. Então, o problema nosso é o seguinte: nós estamos dentro de uma multidão que é muito maior do que qualquer multidão que você já pensou até agora. E você não vai ser excluído dessa multidão. Então, relaxe, aproveite, no meio dessas quadrilhões de bichos, de tudo quanto é jeito. Porque não tem outro jeito. É a vida. Aí está o negócio, são decalhões de princípios conscienciais no meio de nós todos. Isso é uma perfeição de sabedoria. Entende? Então, por exemplo, você pega uma das coisas mais bonitas que tem na Terra. Por exemplo, uma rosa, um filhote, por exemplo, do gato, que eles acham que às vezes é mais bonito que uma fêmea de homem. Ou se pega uma moça, 17 anos, no esplendor da estética dela. Está cheia de bicho. Vamos agora entender bem isso. Agora, se uma pessoa é pessimista, negativa, distímica, ela só vê as bactérias, ela não vê a estética, aquela beleza que tem. Por isso nós estamos fazendo ao jardim para a pessoa chegar e ver a flor, o bicho, uma coisa ou outra, para ela pensar que tem uma estética, tem coisa bonita. Aquilo vai dar alegria para você. Entende? Então nós estamos evitando, por exemplo, de colocar lá as coisas mais feias. Por exemplo, eu não vou pôr o modelo de gorila lá para o povo. Nós não precisamos, já tem muita gente aí nesse sentido. Né? Aqueles que já têm, a gente não precisa repetir as cópias. Sabe como é que é? Mas você está entendendo, então, o nível disso aí. Pensa bem, então, nós falamos muito em humanidade. Agora, o ideal seria falar na zoologia cósmica, que é o princípio, a principiologia cósmica. Então, os princípios conscienciais cósmicos. É muita coisa que tem. Agora, ali, é lógico, vai entrar para a humanidade. A consciência livre, e depois dela, o que acontece? Nós nem sabemos. Uma coisa é ótima, nós já deixamos de ser bactéria, né? E hoje nós somos um sistema ecológico, ecossistema muito sério de bactéria. Então, nós todos já somos complexos, já não somos mais simplistas. Uma bactéria ainda é muito simples. Agora, nós que temos muitas, já somos mais complexos. Agora, o problema nosso, o cara virou para mim e falou assim, mas Valdo, vamos ver quem é que tem mais bactéria, então, se o negócio é esse.
Falei assim, ó, isso aí já não é uma boa coisa, porque pode ser um processo patológico, né? A pessoa ficou apodrecida, ela começa a ter mais bactéria e mais sério, os bichos maiores. Como é que fica? Aí não é, os germes não são muito importantes nisso aí, não. De modo que o processo nosso é ter a rigidez bacteriana. Essa é a saúde nossa. Ninguém tem saúde sem bactéria. Agora veja, gente, isso... Você quer paradoxo maior do que esse? Não adianta, não vem que não tem. Não adianta você pensar contra. Está entendendo? É terrível pensar nisso. Não existe. Então, a bactéria é o símbolo desse planeta.